Professor, eu peço que você acompanhe agora as informações que eu vou discutir aqui com o Luca Bassani, porque eu quero também debatê-las com o senhor em seguida. O Luca Bassani está ao vivo e acompanha essa situação desde o começo e trazendo informações importantes. Ele que está em Moscou, na Rússia, já já a gente vai repercutir um pouco também do envolvimento de Vladimir Putin. Mas eu quero falar contigo, Luca Bassani, sobre o Estreito de Hormuz, porque todos os olhares estão voltados para este local depois que, segundo a mídia iraniana, houve a aprovação pelo parlamento do Irã para o fechamento do Estreito de Hormuz. O quanto isso altera as decisões das muitas peças envolvidas nesse conflito. Meu amigo, bem-vindo. Boa tarde a você, Evandro, a todos que nos acompanham aqui no Fast News especial neste domingo sobre a guerra. Nós vemos que, de fato, o Estreito de Hormuz é aquilo que pode transformar essa guerra regional e muito preocupante em um conflito global, não do aspecto do envolvimento global de potências militares, mas de um efeito global para a economia de vários países, dada a importância dessa importante peça geopolítica neste vasto tabuleiro. Como nós sabemos, o Estreito de Hormuz ele separa a Península Arábica do Irã, lá bem próximo do Golfo Pérsico, cerca de 38 quilômetros apenas de uma margem à outra, e por onde passam entre 20% e 25% de todos os barris de petróleo do mundo. Cerca aí de 20 milhões de barris diários indo para diversas localidades, na África, na Europa, na Ásia e até mesmo nas Américas. Exatamente por isso que é um grande trunfo geopolítico o controle do Estreito de Hormuz, que horas é controlado pelo Irã, horas por Omã, mas de fato você não consegue muitas vezes ter o controle total. De qualquer maneira, você traz uma notícia que é muito relevante, que o parlamento iraniano aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz como uma maneira de responder aos ataques norte-americanos. Nós, por enquanto, não vistoriamos, de acordo com a imprensa internacional, nenhum tipo de bloqueio pela Marinha iraniana, seja da Marinha da Guarda Revolucionária, seja da Marinha convencional, mas é uma grande preocupação. Por que nós falamos isso? Por conta dos 25% dos barris de petróleo e também pela possibilidade de tempo que demoraria para reabri-lo. Então a gente vê que um ataque surpresa, sem maiores avisos, poderia demorar de 3 a 7 dias para que fosse normalizada essa rota. Pode haver também uma escalada gradual, como vemos aqui nessa arte, já que o Irã não conseguiria talvez bloquear completamente, mas representaria um grande risco à navegação comercial por várias semanas, com ataques pontuais acontecendo a embarcações, sejam elas americanas, sejam de bandeiras de países aliados. O cenário mais traumático, que seria de uma guerra naval, de uma batalha naval, seria uma guerra total entre o Irã, os Estados Unidos e os seus aliados do Golfo, Bahrein, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, o que seria muito difícil para os iranianos, porque teria um poder de fogo muito reduzido contra esses inimigos e conseguiria, de acordo com os analistas, fechar o estreito por apenas 48 a 96 horas. Então aí estamos falando de mais ou menos 3 a 4 dias no máximo antes de ter uma resposta veemente no campo militar. Outra possibilidade que o Irã poderia fazer, e é especialista em minas também subaquáticas, seria minar todo o estreito, dificultando, tornando muito perigosa a navegação pelo Estreito de Hormuz, o que demoraria de 1 a 2 semanas para a limpeza completa e para a reabertura parcial do estreito, para que essas diversas embarcações trazendo muitas e muitas toneladas de petróleo não corressem o risco de explodir ou de causar qualquer problema, E aí vale a pena a gente trazer um detalhe, que neste contexto, um dos países que poderia mais ser prejudicado com este fechamento não seria os Estados Unidos e os seus aliados. Obviamente que sim, seriam prejudicados, mas a China, como um dos principais compradores do petróleo que passa por essa parte do mundo, seria um país extremamente afetado. Estamos falando de 4 a 5 milhões de barris diários que a China consome, cerca de 40 a 45% do seu consumo interno vindo de diversos países que utilizam essa rota. Isso poderia, de fato, colocar uma pressão no Ocidente, nos Estados Unidos, mas também colocaria uma pressão na China, que não tem interesse nenhum em ver um conflito prolongado que traga consequências econômicas devastadoras
para o seu mercado interno, para o seu próprio PIB, para a sua própria população. Então, essa região muito estratégica que a gente tem falado aqui de forma repetida durante os últimos dias é explicada exatamente por isso, através desta rota que quase 1 em cada 4 pessoas no mundo pode ter acesso ao petróleo e pode também ter acesso à energia e tantas outras variantes derivadas do petróleo que, como nós sabemos, está interligado nessa vasta cadeia de produção. Por isso mesmo que a gente vai ficar de olho se acontece de fato algum fechamento ou se foi só uma medida simbólica pelo parlamento iraniano para demonstrar o apoio ao governo dos ayatolás ou uma medida de repúdio aos norte-americanos, mas o impacto seria global, não apenas os Estados Unidos e aliados seriam afetados, mas todo o mundo, podendo inclusive afetar o Brasil com um preço mais caro de combustível e de energia. Com certeza, Luca Bassani. Obrigado pelas informações. Já já eu volto para falar contigo sobre Rússia, meu amigo. Eu quero trazer novamente o Lier Ferreira, professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, como é que o senhor avalia, então, as consequências e principalmente o quanto o fechamento do Estreito de Hormuz poderia alterar decisões da potente China? Olha, eu não acredito que a China vá mudar a sua linha de atuação em relação a esse conflito. Na verdade, né, nós estamos assistindo a uma escalada bastante perigosa, bastante possível numa região. Né? O Oriente Médio é um polo permanente de tensão no contexto geopolítico global. Esses envolvimentos, né, de Israel e principalmente agora, mais recentemente, dos Estados Unidos, eles complexificam esse jogo e certamente, né, vão ensejar algum tipo de resposta. Né? O próprio ministro das Relações Exteriores do Irã, o Abbas Arighi, ele já declarou que o Irã vai responder, né, a essas ações que são consideradas pelo regime de Teherã como agressões à sua soberania. Uma das respostas mais evidentes, né, não vai se dar no campo militar estrito senso, né, porque nós sabemos que hoje a capacidade militar do Irã já está bastante desgastada. Então, ela poderá se dar, sim, do ponto de vista de ações, digamos que indiretas, né, ações de guerrilha, ações, enfim, que envolvam o tipo de embate não formal, e que podem se desdobrar tanto do ponto de vista de alvos civis e militares de Israel e dos Estados Unidos dentro e fora do Oriente Médio, mas também, né, nesse aspecto que é um dos mais sensíveis, né, do panorama geopolítico contemporâneo, que é a possibilidade de fechamento do Estreito de Hormuz, né, o que limitaria a navegação do Mar Vermelho e impactaria aí a circulação de 20% a 25% do petróleo comercializado em nível global, como mostrou muito bem a nossa reportagem. Também, como dito pela reportagem, o Irã pode tentar fazer isso do ponto de vista total ou parcial, tanto com a utilização sistemática da sua marinha, né, para o qual também os Estados Unidos e Israel estão preparados pela presença de forças navais relativamente próximas, né, a essa região, mas também através da minagem, né, do mar, né, o que significaria uma ação bastante ousada, mas com grande eficácia, porque tornaria a navegação, né, por essa região bastante difícil e bastante onerosa do ponto de vista econômico. Uma outra possibilidade, nós já temos declarações internacionais nesse sentido, é de que grupos extremistas, né, situados, por exemplo, no Iêmen e outras partes da região, né, possam também se deslocar, né, e começar a agredir navios, cargueiros, principalmente norte-americanos, que transportem petróleo para outras partes do mundo. Então, sim, essa é uma situação muito sensível. A China, ela tem uma dependência relativa em relação ao petróleo do Oriente Médio, mas nós temos que lembrar que a China tem também um fornecedor muito fiel de petróleo, que certamente faria todos os esforços para aumentar a sua oferta de óleo nesse momento, que é a Rússia. Então, assim, me parece que nesse contexto, paradoxalmente falando, né, a complexificação da situação geopolítica no Oriente Médio, ela favorece a Rússia, tanto porque desloca definitivamente a atenção da comunidade internacional do conflito russo-ucraniano para os conflitos no Oriente Médio, como fortalecem o caixa financeiro de Vladimir Putin, né, que como um grande exportador de petróleo, tende a se beneficiar diretamente do aumento internacional dos valores desse óleo. Então, assim, paradoxalmente, vivemos aí uma situação em que a complexificação na situação do Oriente Médio pode vir a beneficiar a Rússia de Vladimir Putin.